Desde a redemocratização, marcada pela promulgação da Constituição de 88, o Brasil já passou por 2 processos de impeachment, derrubando em 92 Fernando Collor e em 2016 Dilma Rousseff. Vira e mexe, o termo volta a assombrar os noticiários nacionais com pedidos de impeachment de membros da Suprema Corte, passando por governadores de estado até o presidente da República. Mas você sabe mesmo como funciona o impeachment? Será que existem chances da gente ter outros impeachments? Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da nossa série Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. E antes da gente começar, já dá o like no nosso vídeo. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e aperta o sininho para você receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Provavelmente você conhece bem a palavra impeachment. Ela significa impedimento ou impugnação, utilizada para designar o processo instaurado ou o afastamento em si de altas autoridades governamentais investigadas ou punidas por infringir os seus deveres funcionais. Dizer que ocorreu impeachment ao presidente da República, por exemplo, significa que esse não poderá mais continuar exercendo as suas funções políticas. É muito importante ter em mente que esse processo é em parte jurídico, mas também é um processo político. O impeachment de um presidente, por exemplo, é conduzido pelo Congresso Nacional, que julga se uma pessoa com função pública cometeu um chamado crime de responsabilidade. No caso do presidente, ele pode ser condenado por 8 grupos diferentes de crimes de responsabilidade. E agora é importante explicar o que são esses tais crimes de responsabilidade que podem levar ao impeachment. Segundo a nossa Constituição, são considerados crimes de responsabilidade aqueles que atentam contra a Constituição Federal, ou seja, crimes contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, se o presidente não cometeu nenhum ato que se enquadre em um desses pontos, ele não pode sofrer o processo de impeachment. E apesar de ser mais famoso o processo de impeachment de presidente, qualquer pessoa com função pública de chefia no Poder Executivo pode sofrer o impeachment. Portanto, ministros de Estado, governadores e até mesmo os secretários que estão sujeitos a um possível impeachment. Hoje, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, passa por um processo de impeachment instaurado pela Assembleia Legislativa Estadual. Nesse caso, o governador está sendo acusado de supostas irregularidades em contratações durante o estado de emergência decretado pela pandemia do coronavírus, o que seria considerado uma improbidade administrativa. O processo de impeachment, você deve se lembrar, mas vale a gente repetir aqui. Qualquer um pode fazer um pedido de impeachment. Basta entregar uma denúncia contra uma pessoa com função executiva à Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativas. É claro que para ela ser acatada tem que estar acompanhada de provas do suposto crime cometido pela pessoa acusada. Se o presidente da Câmara aceitar a denúncia, ela é levada a plenário e assim é criada uma comissão para analisar o caso. A comissão ouve a acusação e a defesa. O relator da comissão apresenta um parecer sobre o caso. Depois da leitura desse parecer, ele é discutido e votado pela comissão, que depois é encaminhado para os deputados. Então, os deputados devem votar se aceitam ou não o impeachment. São necessários 2/3 dos votos para que a abertura do processo de impeachment seja recomendada para o Senado julgar. Aprovado no plenário da Câmara,
o pedido é repassado para o Senado, que é responsável, como eu já falei, pelo julgamento propriamente dito do impeachment. Aí começa tudo novamente, mas dessa vez o presidente é afastado de suas funções. Então, é criada uma nova comissão, o relatório é votado, e se 2/3 dos senadores votarem pelo impeachment, o presidente é condenado, perde o cargo e fica inelegível por 8 anos. Ou deveria, pois no caso de Dilma Rousseff, em razão de uma manobra muito questionada do ministro Ricardo Lewandowski, ela não ficou inelegível, disputando inclusive uma vaga para o Senado em 2018 pelo estado de Minas Gerais. Outro ponto que causa ainda muita confusão é quem assume se o presidente sofrer o impeachment. O substituto imediato do presidente é o seu vice, como foi no impeachment de Dilma, onde Michel Temer tornou-se o presidente interino. Mas se o vice também não puder exercer o cargo, seja por cassação ou renúncia, assume, num primeiro momento, o presidente da Câmara dos Deputados. E se ele não puder assumir, o cargo cai no colo do presidente do Senado. Mas esses não podem ficar por muito tempo no cargo e terminar o mandato do presidente empichado, sendo necessário convocar novas eleições. E é aí que muita gente se confunde. Se os cargos de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos períodos de 2 anos de mandato, novas eleições diretas serão convocadas. Já se a saída de ambos ocorrer nos últimos 2 anos de mandato, a escolha do novo presidente será indireta, por uma votação no Congresso Nacional. Mas eu aposto que você já está vendo esse vídeo mesmo para tentar entender se existe alguma chance da gente viver outro processo de impeachment, dado que já existem alguns pedidos na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra Jair Bolsonaro. Antes de responder essa pergunta, vamos levantar algumas informações. É normal que ao longo da gestão, presidentes recebam pedidos de impeachment. A título de comparação, Collor ficou 22 meses no cargo e recebeu 29 pedidos. Itamar Franco, seu vice, ficou mais 24 meses e recebeu 4 pedidos. Fernando Henrique, que ficou 96 meses, recebeu 24 pedidos. Lula, que ficou o mesmo período, 37. Agora a Dilma, que ficou 68 meses no cargo, recebeu 68 pedidos de impeachment. Foram um pedido por mês até ela ser realmente empichada. E quanto a Jair Bolsonaro? Até o final de junho, ele havia recebido 48 pedidos, isso em apenas 18 meses. Desses 48, que podem ser feitos por qualquer pessoa, 41 foram nos meses do avanço da Covid-19. A grande maioria aponta possível crime contra a democracia, alusão ao golpe militar de 64, ataque contra as instituições e condutas inadequadas no combate à pandemia, como incentivos a aglomerações, menosprezo às consequências da doença e omissões de dados sobre o novo Covid-19. Como falamos, os pedidos devem ser avaliados pelo presidente da Câmara, no caso, Rodrigo Maia, que até o momento diz que não vai seguir com nenhum dos pedidos atuais, já que, segundo sua avaliação, nenhum deles apresentou provas que justificassem a abertura do processo. Como eu falei no começo, o impeachment é um processo que tem um componente jurídico, mas também depende muito do componente político. À época de seu impeachment, Fernando Collor tinha aprovação de 12% da população. Já Dilma tinha apenas 9% de aprovação. Atualmente, Jair Bolsonaro gira em torno de 30% de aprovação. Número esse que para alguns é muito baixo, considerado pouco tempo dele no poder, mas ainda é muito grande para incentivar politicamente a abertura do impeachment. E se por um lado a crise do coronavírus tenha diminuído a sua popularidade e ter causado uma série de pedidos de impeachment, por outro, é justamente essa instabilidade da crise econômica e da crise sanitária que protege o presidente nesse momento, o blindando de um possível processo de impeachment que causaria uma crise política no pior momento possível. Outra atitude que dificulta a abertura do processo é a atual aproximação do presidente com o Congresso Nacional. Diferente do que acontecia meses atrás, o presidente Bolsonaro e o governo melhoraram o diálogo político com o parlamento. Portanto, como o processo é jurídico e político, enquanto durar esse namoro, dificilmente um pedido de impeachment teria os votos necessários para poder avançar. Sem dizer que a gente está em um ano de eleições municipais, que dificulta ainda mais o processo, já que o foco de todos os políticos passam a ser as eleições no final do ano. Então, respondendo àquela pergunta, dificilmente o Bolsonaro vai sofrer impeachment esse ano. Mas, como a política é sempre muito dinâmica, tudo é possível. O fato
é que é extremamente improvável que ele sofra qualquer impeachment nessa gestão. Mas é claro que a gente está analisando o cenário atual e, como eu falei, tudo isso pode mudar muito rápido. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o presidente Bolsonaro pode sofrer um impeachment? Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam que a gente abordasse nessa nossa série. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Porra, imagina. Não, o Brasil já teve confusão, mas a sorte nossa é que esse processo recente, foi o vice que assumiu, então, cara, você imagina a legitimidade de um sujeito eleito pelo Congresso Nacional para ser o presidente da República. Meu Deus do céu. O impeachment. Puta que pariu, eu errei.